Pronto. Boa noite, meu nome é Fernando, eu sou gráfico há mais ou menos 8 anos e nessa trajetória que eu passei por algumas gráficas, eu analisei algum aspecto dentro da gestão da empresa e algumas falhas que nós vimos dentro da gestão, até pela cultura de gráfica. E uma parte que eu queria focar seria mais parte de liderança, ou liderança de setor, ou o inspetor de produção, quem está diretamente com a produção dentro da gráfica. Minha pergunta seria, por que os líderes são tão despreparados? Nossos líderes hoje dentro das gráficas, eles realmente são despreparados. Eles falam, mas como assim? Normalmente um líder, um encarregado de produção, ele foi um operário que foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi proativo de algumas formas, tal, cresceu e chegou a encarregado, a líder de produção. Só que dentro disso, ele não buscou para si o conhecimento, ele não buscou base para poder trabalhar e ele não consegue, às vezes, administrar aquilo que ele tem de uma forma correta. E nós seríamos um culpado, que muitas das vezes seria esse, que as nossas empresas não investem nos seus gestores. Até pela mesma cultura, que normalmente a gráfica começa com uma empresa pequena, que é uma empresa familiar, quem cuida são os parentes e os encarregados são filhos, irmãos, e eles crescem daquela forma, eles criam aquela cultura, não, nós crescemos assim, ganhamos dinheiro assim e continua assim. Só que pelo pouco que eu analisei dentro disso, as gráficas, os gestores, eles não estão tão preparados assim como eles pensam. Dentro de muitos fatores, por eles mesmos não buscarem para si o investimento, eles mesmos não buscarem, às vezes, por se acomodarem e por não terem esse incentivo da empresa, eles não buscam algo maior, eles não buscam um aprofundamento dentro da área. Desculpe, só um segundo. Está tendo aula aqui do lado? É que é uma integração mesmo? O professor está lá. O professor está lá, tá bom. Fique aí. Não, aqui começou muitas risadas. Se ele não tivesse professor, estivesse só contando piada, eu ia pedir para baixar. Não, o professor está lá. Perdão, desculpe. Se nossos líderes não forem, ou os líderes gráficos não forem eficientes, quem perde é a empresa. E ela perde o quê? Dinheiro. Como que a empresa perde dinheiro? A Andressa falou bastante aqui. Por exemplo, se o líder não sabe planejar de uma forma correta o processo dele ou do setor que ele trabalha, ele está perdendo dinheiro, a empresa está perdendo dinheiro. Se ele não sabe fazer um planejamento, ele não olha, ele não tem um sistema para ele olhar, pô, tal máquina produz melhor ou está perdendo muito, vamos ver o que está acontecendo e continuar com aquela que tem falado no PCB, vamos empurrando, está indo, então vamos continuar empurrando, a empresa está perdendo dinheiro. Se o líder ele não sabe motivar o funcionário, eu vi muito isso, ele não sabe motivar o funcionário que ele tem, esse funcionário falta, esse funcionário ele começa, como a linguajar da empresa, dar cano na empresa, ele pega atestado e vem, a empresa perde dinheiro, porque é um funcionário que não vem, um funcionário que não vai trabalhar para a empresa, ele não vai progredir o que ele deveria. Então quem perde é a empresa. Isso é dentro de uma parte muito ampla de tudo isso. E a solução seria desenvolver um treinamento para os líderes, que seria de gráfico para gráfico. Dentro da empresa eu já vi muito isso. Muitas palestras, algumas empresas até fornecem isso, treinamento, nem todos têm condições de vir aqui fazer o curso. O essencial seria o curso de gestão que nós temos aqui, mas nem todos podem vir. A empresa até tenta dar um suporte, só que muitas das vezes eu vi dentro da empresa que eu trabalho, eu estava mexendo no computador, que tinha os arquivos de um treinamento, e eu observei que ele era muito, mas muito fraco. Realmente muito fraco. E esse treinamento poderia ser ou formar um livro de uma forma que seja bem simples de se entender, porque nem todos, normalmente, como eu disse, ele era um empregado que foi crescendo, às vezes ele não tem, o empregado antigo ele não tem um grau de instrução tão grande, tem certo tipo de linguagem que ele não entenderia, então fosse simples e fácil para que ele pudesse entender e aprendesse a trabalhar com a gráfica. Porque um líder, eu tenho para mim que um líder, ele nasce um líder. Ele não tem como ele pode aprender, mas ele tem que nascer com um instinto de liderança. Só que ele pode aprender a se organizar dentro disso. E é isso. Muito obrigado. Não, pode falar. Fernando, bem interessante o tema.
Eu acho que se eu fosse você, eu faria, vou dar sugestão de novo, passaria primeiro a visitar o conceito de liderança. O que é liderança, né? Então você tem ali os seus patinhos voando e tem um pato alfa que vai na frente puxando a turma. E essa liderança ela é uma liderança de grupo, é uma liderança emergencial, surgiu uma situação, de repente aquela pessoa que tem mais habilidade lidera. Interessante visitar a questão da liderança.